Oi, amores! Hoje nós estamos aqui para nossa aula com o tema mãe. A força da mãe nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos. A mãe é acolhimento, a mãe é proteção, a mãe é a nossa primeira morada. Então, no olhar sistêmico, mãe é aquela que nos traz a força da vida, né? Que nos dá a vida. E é aquela que nos apresenta para os nossos pais, assim como eu falei para vocês lá na live sobre a força do pai. Para nós chegarmos ao pai, nós precisamos passar primeiro pela mãe. E a força que essa mulher tem, independente de como seja o seu relacionamento hoje com ela, independente de como foi o seu relacionamento com ela a partir do seu nascimento, eu quero que você se apegue aqui nesse momento com o seu relacionamento com ela até o seu nascimento. A sua mãe cedeu o ventre para que fosse a sua primeira morada, né? Ali ela te alimentou, ali ela te passou sentimentos, ela recebeu sentimentos e passou para você, ela viveu angústias e você estava ali para vivenciar com ela, ela viveu momentos felizes e você estava ali para vivenciar com ela. Independente de como tenha sido depois de tudo isso, essa mulher que nós costumamos dizer que é sagrada, né? Nós precisamos humanizar um pouco as nossas mães para entendermos as raízes de alguns dos nossos problemas, de algumas das nossas travas durante a vida. Porque por ser sagrada aqui na nossa mente, no nosso coração, nós cobramos demais das nossas mães, nós cobramos muito, né? Porque um ser sagrado não pode falhar como as outras pessoas, né? Um ser sagrado tem que proteger em todos os momentos, tem que parecer forte em todos os momentos, pelo menos para nós, na condição de filhos, né? E é aí em que nós nos pegamos muitas vezes errando, cobrando demais de um ser que antes de ser sagrado é só humano, de um ser que antes de decidir dar a vida era só uma pessoa que errava, acertava, era feliz de vez em quando, sofria de vez em quando, tinha angústias, tinha problemas, tinha êxitos, só isso. E aí ela decidiu trazer a vida, né? Ela decidiu levar a vida adiante. E esse decidir envolve muitas coisas, eu sei. Cada caso é um caso. Cada mãe trouxe a vida ao mundo de uma forma, né? Tiveram mães que antes de engravidar, toda mãe tem uma história antes de engravidar, né? Primeiro ponto para humanizar essa mulher, ela tem uma história. Então ela se juntou ao seu outro pedaço, aos seus outros 50%, que é o seu pai, por determinado caminho. Algumas foi por amor, por estar apaixonada, outras foi como uma forma de fuga para sair dos problemas que tinha na família de origem, outras foi porque foi escolhida e não teve chance de escolher muito. Cada uma tem a sua história, né? Até chegar aquele homem que vai se unir a ela para dar a vida, né? Para juntos eles resolverem engravidar ou engravidarem sem querer. Cada um tem uma história, né? E aí, qual vai ser a reação dessa mulher a partir do momento que ela sabe que está grávida? Depende de tudo isso que ela viveu antes. Esse é o problema. O problema é que nós olhamos as nossas mães a partir do nosso nascimento, a partir das exigências que nós temos da mulher que nos trouxe a vida, né? Então é aquilo, ela nos trouxe, então agora ela tem essa obrigação. Tem várias obrigações. Só que até chegar ali, ela já tinha uma carga genética, uma carga hereditária, uma carga de problemas, dores, emoções, alegrias transgeracionais. Assim como eu disse lá na live do papai, a da mamãe também não é diferente. A mãe tem suas feridas emocionais
E não é porque ela engravidou e virou mãe que essas feridas cicatrizam. Muito pelo contrário, algumas reverberam, porque quando a mulher fica grávida, ela entra em ressonância com dores de outras mulheres do sistema dela, com as dores da mãe delas, da mãe dela, da avó dela, da bisavó, da trisavó, das tias e também com as dores do sistema do papai, porque o ser que está dentro dessa mulher é um ser que foi feito de duas pessoas. E é você esse ser, né? Então, esse ser é feito de 50% de um, 50% do outro. Então, o que faz a mulher entrar em ressonância com essas dores é a gestação, é aquele ser que está ali dentro. É você que está, né, no momento que está ali no ventre da sua mãe, permitindo que ela entre em ressonância com essas dores. Isso é uma oportunidade, né? Então, ela entra em ressonância também com as dores, com as histórias, com as alegrias da família do seu pai. E tudo isso essa mulher traz para poder formar esse ser que estava dentro dela, que é você. Então, ela tem dores próprias que a maternidade não cura. A maternidade às vezes aumenta por conta de toda essa reverberação, por conta de toda essa ressonância. E aí, quando ela dá a luz, ela não vai se tornar esse ser sagrado que nós esperamos que ela seja, né? Esse ser que não erra, esse ser que é imaculado. Não existe mulher perfeita e não existe mãe perfeita. Existe mãe possível. Então, às vezes, nós olhamos para algumas mães e vemos aquelas mães como modelos de mães perfeitas, porque, ao nosso ver, ela supre a maioria das necessidades dos filhos dela como mãe, né? E, às vezes, nós vemos algum buraco nas nossas relações com as nossas mães, a gente vê que naquela é preenchida, na nossa relação não. E a gente fica na comparação, né? Aquela mãe faz, a minha não faz. Principalmente lá na infância, né? Aquela mãe supre isso, a minha não supre. E nós ficamos com alguns vazios que vêm dessa relação com as nossas mães. Mas nós esquecemos que a nossa mãe tem a história dela. A outra tem a história dela. E aquele filho daquela outra mãe, possivelmente, encontre outros vazios, outros buracos ali naquela relação. Porque cada um de nós temos um sistema. Temos pessoas que vieram antes de nós. Então, eu quero que vocês entendam que a relação com a mãe de vocês é importantíssima para que a vida de vocês seja um sucesso, para que o relacionamento de vocês seja um sucesso. Porque a partir do momento em que nós não tomamos essa mãe, não tomamos a força dessa mãe, não entendemos que aquela mãe era foi a mãe possível, que foi a melhor mãe para nós, que nós aqui nessa existência não tínhamos que ter outra mãe, que aquela mãe fez com que nós evoluíssemos o tanto que tínhamos para evoluir, que aprendêssemos o tanto que temos para aprender, que entrássemos em contato com as dores que nós precisamos para crescer, com as alegrias que nós precisamos para crescer. Enquanto nós não entendemos isso completamente e não tomarmos a nossa mãe 100%, nós vamos viver vazios que vêm dessa relação. A relação com a mãe, nós precisamos averiguar desde do nosso nascimento, de como foi a gestação, de como foi depois que nós nascemos a fase da amamentação, porque quando um bebê não aceita o leite materno, né, quando ele se recusa a mamar, alguma coisa tem ali naquela relação já, né? Algum emaranhamento possivelmente já esteja se apresentando para que aquele bebê esteja recusando a mãe. A partir dali, nós já precisamos observar, mas nem sempre nós temos consciência disso, né? Nós achamos que, não tá querendo leite, então eu vou dar a mamadeira. Precisa mesmo dar a mamadeira, né? A mãe precisa
Então, se você foi um bebê que não mamou, provavelmente você já tenha problemas ali na relação com a mãe desde muito cedo. Não problemas gravíssimos, algum tipo de comportamento que a sua mãe teve que não te fez bem enquanto feto, né? Enquanto bebê ali dentro da barriguinha dela, não te fez muito bem. E a partir dali, certos problemas vão aparecendo. E que durante a vida, no decorrer da vida, nós vamos sentindo como rejeição, como traição, como humilhação, como uma relação incompleta. E esses vazios que fica da relação, da nossa relação com as nossas mães, nós vamos querer preenchê-los de alguma forma quando nós crescemos. De que forma? Projetando nos relacionamentos a nossa mãe, procurando o que a gente não encontrou na nossa mãe nos nossos relacionamentos, comendo demais para suprir o vazio, bebendo demais, encontrando algum tipo de vício que nos amorteça aquela dor, aquela falta, aquele vazio. E nós vamos cada vez mais nos distanciando do que precisamos verdadeiramente tomar, que é a nossa mãe. A partir do leite materno, nós já começamos a tomar a mãe. Nós tomamos mesmo o leite que sai do seio dessa mulher. Né? O primeiro olhar que você teve foi o da sua mãe. O primeiro olhar amoroso foi o da sua mãe. Essa mulher teve que abrir mão de muitas coisas. Essa mulher teve que aceitar te dar a vida. Ela teve que fazer mudanças na vida dela para trazer você à vida. Então, independente de como seja a sua relação com a sua mãe, é preciso entender se você tomou a sua mãe 100%, se você aceita a mãe que você tem 100%. Porque se você não aceita, se você não concorda, se você julga, se você não permite que a sua mãe seja a sua mãe e você inverte os papéis e é mãe dela no lugar, muito provavelmente você está fora do seu lugar em todo o seu sistema. E aí você encontra relações ruins, porque se você não tomou a sua mãe por completo, você não vai completa para uma relação. E aí muitos problemas do relacionamento vêm dessa falta da mãe, dessa falta do tomar a mãe. Então eu quero que você pense um pouquinho. Quais os problemas que você tem com a sua mãe? Quais as pequenas rusgas? Quais os julgamentos? O que você não aceita nessa mãe? E você olhe para essa mulher antes de ser sua mãe. Olhe para ela só como um ser humano normal. Humaniza. Por um segundo, humaniza essa mulher e pensa nela como uma mulher comum. E verifica aí na sua mente, no seu coração, se ela tinha condições de ser uma mãe diferente do que ela foi, vivendo nas condições que ela viveu, recebendo o que ela recebeu dos que vieram antes dela, vivendo todos os problemas que ela viveu, todas as dores. Pensa um pouquinho. Porque quando você faz essa reflexão, o mais provável é que você chegue à conclusão que ela te deu muito mais do que ela recebeu. Que ela fez por você, por mais pouco que seja que você tenha sentido, ela fez por você muito mais do que fizeram por ela. Ela tinha dores não cicatrizadas, feridas não cicatrizadas, provavelmente tem até hoje. E aí ela luta com essas dores, com essas feridas e com a maternidade, para te dar o melhor que ela tem. Ela é a melhor mãe para você, ela é a mãe possível. O Bert Hellinger dizia, a mãe tem a cara do sucesso. Por quê? Porque nós, quando queremos sucesso em alguma área da nossa vida, seja nos relacionamentos, seja no profissional, nos estudos, qualquer coisa que a gente projeta,
A gente só vai ter sucesso quando a nossa mãe está inteira dentro de nós. Porque, caso contrário, nós podemos até conseguir aquilo que a gente queria, mas o vazio vai estar lá. Alguma coisa vai estar sempre faltando. Por quê? Porque você foi o primeiro projeto daquela mulher que ganhou vida humana, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, depende de que número de filho você é dessa sua mãe. Mas você é um projeto que respira, que tem coração. É um projeto humano que ela trouxe ao mundo. Então, essa relação com a sua mãe diz muito do quanto você vai se relacionar com o sucesso durante a sua vida nos seus projetos. Então, muitas mulheres não conseguem relacionamentos felizes e a raiz desse problema está na relação dela com a mãe dela. Ela precisa curar a mãe dentro de si, ela precisa tomar a mãe para melhorar nos relacionamentos. Senão ela entra no relacionamento e sai, entra em outro e sai com os mesmos problemas. Porque a falta é ela tomar a mãe. Ela está 100% tomada, completa da mãe dela. Assim como do pai, como eu disse lá na aula do pai. Então, às vezes a gente entra num relacionamento para fugir dos relacionamentos com as nossas mães. E é um erro. Você entra incompleta lá. Você entra incompleta. Então, se você tem algum problema com a sua mãe, eu quero te propor agora que você faça um pequeno exercício. Que você feche os seus olhos, que você respire fundo. E que você visualize a sua mãe na sua frente. Visualize aquele olhar que foi o primeiro olhar amoroso que você teve ao nascer. Olhe no fundo dos olhos dessa mulher. Sem barreira, sem resistência, só olha. Sem julgar, sem dó. Só olha para o olhar dessa mulher, que foi o mesmo olhar que você teve logo que você nasceu. Veja o que essa mulher te diz com o olhar. Que mensagens o olhar dessa mulher te passa. O que você sente das dores que ela já viveu. O que você sente da alegria que ela teve ao saber que estava grávida de você. Ou da angústia que ela sentiu por ser pega de surpresa e não saber como fazer, como agir naquela situação. Mas nas duas situações, com amor ou com angústia, ela decidiu trazer a vida. Ela decidiu seguir com a vida e te trazer para a vida. Olhe para essa mulher, olhe para esse olhar e diga para ela: mãe, muito obrigada. Muito obrigada por não ter desistido da minha vida. Muito obrigada por me ter permitido a vida, por ter me dado esse presente. O presente mais grandioso que eu já ganhei na vida veio de você e do meu pai. E você cedeu a casa que foi a minha primeira morada para essa existência. Muito obrigada. Gratidão, mãe. Eu te amo. Eu aceito e concordo com tudo que você me deu. Você me deu tudo que você podia me dar. O que faltou, eu vou atrás. Os vazios que ficaram, eu sei preencher.
E eu sei tomar o seu amor para preencher esses vazios. Muito obrigada. E assim a gente se despede aqui dessa aula. Eu espero que você consiga ver a amorosidade, que você consiga ver a força que essa mulher tem para te dar como impulso de vida para você correr atrás de todos os seus sonhos e trilhar todos os caminhos que você precisa para ter uma vida feliz, de sucesso, para ter êxito nos seus relacionamentos.